Buenos dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Tudo bem, gente? Tudo certo? Adivinha quem escreveu um livro? Não basta só ler, né? Tem que escrever também, né, gente? Essa Hoje moça, eu vim aqui apresentar, né? essa moça recebeu uma orientação, uma palavra profética em Florianópolis, outra em São José, outra em Balneário. O Senhor ordenou e a gente Pôs no papel. obedeceu. Depois de 2 anos, quase 3 anos, 2 anos e meio da última crise de ansiedade dela, que eu achei que ia ficar viúvo. Cadê a câmera? Tá aqui. Achei que ia ficar viúvo, pessoal, em julho de 2020. Bem ali no início do Não, Covid, no né? meio da pandemia, né? No meio da pandemia ali, né? Foi até final de 2022. Mas meses ali depois do início da pandemia, achei que ia ficar viúvo. Essa moça aqui quase se foi no meio da sala do nosso apartamento em Itajaí. E depois de inúmeras crises de ansiedade, crises de pânico, coisas que a gente estava totalmente, né, desalinhado ali em relação à nossa saúde, mas Deus sempre tem um propósito maior, né? E conta pra gente, Gisele, o que aconteceu semanas depois? Semanas depois do quê? Do download. Crise. Então, em 2020, eu me perguntava, né? Eu estava nesse processo de descobrir meu propósito desde 2015, né? Que eu buscava entender o que estava acontecendo comigo. Pelas crises de ansiedade, pânico, enfim, muitas idas no hospital, né? Sempre aquela correria, e chegava lá, não era nada. E eu comecei a me perguntar, Senhor, o que o Senhor quer, né? O que o Senhor tem para mim, né? E um dia, eu já no processo de me desligar da empresa que eu trabalhava, por causa da ansiedade, eu fiz essa pergunta. E eu sentada na mesa do meu escritório, veio assim, a capa exatamente como vocês estão vendo aqui, uma mulher desacorrentada, né, que era o que estava acontecendo comigo. Eu estava acorrentada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né, não, né, literalmente, mas enfim, acho que vocês entenderam. E o nome da ansiedade é a liberdade. Então, eu tinha mais ou menos uma ideia do que escrever e eu comecei a escrever, mas aí eu não conseguia progredir. Eu só sentei, escrevi ali o que tinha e não fluía mais. Escreveu o testemunho, né? Escreveu o testemunho da igreja, de 13 páginas. Isso antes, né? No começo de 2020, que foi uma forma de desabafar, né? E daí eu tinha essas 13 páginas, mas eu precisei começar do zero, porque aquelas 13 páginas que eu tinha não dava para utilizar. Então eu peguei e comecei do zero conforme Deus foi me orientando, mas eu não conseguia destravar. Aí ficou 2 anos engavetado. Sim. Às vezes eu sentava na frente do computador e não fluía, não conseguia escrever. E final do ano passado, depois da... a gatinha. Tem uma gata. Senhor, o que eu faço com esses bichos que começam a fazer barulho quando a gente começa a gravar? Sai daí, gato. Pronto, pode ir. Toma uma chinelada, gato, pra ficar esperto. Tô brincando, eu amo animais, tenho 3. O pessoal dos direitos dos animais aí. Não acertou nela. Ainda não acertei nela. Mas ela assustou e parou de fazer barulho. E daí ano passado, depois de 2 palavras no mesmo evento, uma palavra de saber o que eu escreveria, uma segunda palavra que também está no livro, a gente coloca aqui. E no final do evento eu fui conversar com o pastor que me deu a palavra sobre o destravar do livro, e ele orou por mim por aceleração, né? Ele me soprou uma unção de aceleração. E em 40 dias o livro estava pronto, o esboço, né? E essa unção de aceleração, olha... Foi acelerada. 40 dias. Uma pessoa que não fez faculdade de literatura ou letras ou português. Nunca escreveu. Livro, né? Uma pessoa nunca escreveu, né? Livro, nunca estudou parte artística ou literária.
escreveu 208 páginas. 208 páginas em 40 dias, pessoal. A nossa filha dormia, ela entrava na madrugada escrevendo, às vezes ia para a cama, era 3, 4 horas da manhã. Já foi até às 5 horas da manhã. E escreveu 208 páginas e a gente foi compilando. O que eu não li na revisão, né? Na revisão do livro da Gisele, Da Ansiedade à Liberdade, né? Que ela conta toda a trajetória dela de cura e libertação dos males da ansiedade, crise de pânico. As raízes emocionais. As raízes, né? Ela conta um pouco da infância, conta um pouco da trajetória até conhecer um dos últimos vilões dela, que foi eu, né? Talvez você tenha assistido alguns outros vídeos do nosso canal. Os primeiros anos não foi fácil, nem para mim, nem para ela. Eu era totalmente da pá virada, como diz o outro, nos primeiros anos do nosso casamento, né? E assim, pessoal, é o nosso primeiro livro. Tudo que eu não li em 3 anos de colegial, em 4 anos de faculdade, em meio ano de intercâmbio, tudo que eu não li nesses 7, 8 anos estudando depois ali do ginásio e tal, eu li aqui, pessoal. Eu li aqui. Com certeza é o ano que a gente mais leu, né? A gente está em abril e já é o ano que a gente mais leu, né, amor? Assim, se você nunca escreveu ou trabalha com isso, participou de alguma, ajudou alguém, né? Eu ajudei a Gi, né, no livro. Eu li 8 vezes essas 178 páginas, corrigindo, ajeitando, tirando repetição. Ela leu 11 ou 10 vezes. E daí depois tem mais a parte de identidade visual, a parte de diagramação que a editora lá em São Paulo fez, os nossos amigos lá de São Paulo, né, da editora Autor da Fé, né, do Felipe Mouzinho. Quero agradecer aqui o Natan. Natan, muito obrigado. Natália, muito obrigado. Natan, muito obrigado. Vocês foram sensacionais nesse sonho, né, de Deus, caminho, nesse caminho. E tudo que a gente não leu durante anos de escola, faculdade, colegial, a gente leu em janeiro e fevereiro, pessoal. É cansativo. Aqui na nossa cidade tem uma padaria 24 horas. Quando eu não tava na imobiliária, ou quando eu não tava fazendo a correria na cidade, eu ia para essa padaria 24 horas. Às vezes eu ficava das 9 às 18, às vezes eu ficava na padaria do meio-dia até a janta, saía 20. Teve dias que eu saí da padaria, né, amor? 23 horas, né? É que eu consigo ler com os gatos em casa, eu consigo prestar atenção, e ele é mais detalhista, né? Tem coisas que passava batido, mas para ele não passava, então ele precisa ter mais foco, ele precisa concentrar mais, não ter tanta distração, né? Então para ele sempre foi um pouquinho mais difícil concentrar. Eu nunca fui no médico para ver exatamente, mas prolixo vocês já viram que eu sou nos outros vídeos, né? Bem prolixo, né? Mas tem a parte boa que é a criatividade, né? Eu ajudei a Gi a arrancar dela, né? Eu sou muito objetiva, né? A Gi é muito objetiva. Meu livro teria 50 páginas. 13 páginas. Né? O livro da Gi, se fosse ela escrever sozinha, ia ter 60, 50 páginas, porque ela é extremamente objetiva. E eu sou prolixo, mas sou criativo. Então teve essa parte de extrair mais detalhes da infância dela, da adolescência dela, né? A Gi já foi casada uma primeira vez lá no Paraná, né? Casou com um rapaz que eu não conheci. E ela era muito direto ao ponto, né? As coisas boas, as coisas ruins, ela sempre era direto ao ponto. E eu fui extraindo dela a parte de detalhes, né? detalhes, características, detalhes, na parte emocional.
explicar melhor, né, a história em si, né? A gente não lançou o livro ainda, tem 1000 exemplares aqui em casa, tem caixas na sala, caixas no quarto, pessoal, e vamos lançar ainda, estamos vendo o que Deus nos orienta aí, vamos começar a divulgar na internet. Esse daqui é o primeiro livro para os nossos amigos mais próximos, assim, né? E Deus é fiel, né? Uma palavra lá de 2020, Deus é fiel, né? E agradecer, né? A igreja que a gente foi curado, restaurado, agradecer os nossos amigos de Itajaí, os nossos pastores, os nossos amigos de Itajaí da Igreja Reviver, agradecer os nossos pastores hoje aqui no Paraná, que são, meu Deus, né? Deus é bom, Deus é bom. Deus nos colocou numa casa excelente em Itajaí, Deus nos direcionou para uma casa excelente, né? Aqui no Paraná, e, sei lá, começar a falar um por um, né? Por um, vai que vai, né? Todo mundo, é muita gente, né? Todos, curiosamente, as palavras proféticas que a gente recebeu foi no ministério de um pastor de pastores, hoje amigo nosso, pastor Irineu Grubert, pastora Fátima, pastor Irineu, minha gratidão, né? Minha gratidão a vocês, porque algumas das várias palavras que a Gisele recebeu em relação ao ministério dela, né? Foi em Florianópolis, em São José, foi em Balneário, né? Em eventos proféticos que a gente teve, ela recebeu a palavra. E curiosamente, né, eu como coautor do livro dela, recebi uma palavra em 2015 sobre na verdade em 2020. 2015 conheci um pastor, e 2020 num café com ele, pastor Júlio, lá de Itajaí, pastor Júlio me deu uma palavra do Ministério de Coadjuvância, e curiosamente eu sou coautor, né, do ministério dela, né? A Gisele é muito boazinha, pessoal. A Gisele é muito boazinha. A hora que eu cheguei para corrigir, que eu li o livro dela, ela pegou muito leve comigo. Os gatos são muito doidos, meu Deus. Ela pegou muito leve comigo nos detalhes em relação a nossa parte difícil. A nossa parte difícil. A Gisele foi muito diplomática, foi muito educada, ela foi muito, muito, muito delicada na hora de expor os meus defeitos. Então precisou eu entrar no final do livro em diante para narrar com mais detalhes o vilão que eu fui na vida dela antes de conhecer Jesus, né? E é isso, pessoal. É isso. Já abençoamos, né? Demos, né? De presente para alguns amigos nossos aqui, né? Do Paraná. Vamos mandar, né? Alguns exemplares para os nossos amigos de Itajaí, né? Vamos mandar lá para a nossa igreja Reviver, né? E é isso. Agradecer a todos vocês, né? Por estar acompanhando. Fez 1 ano de canal, né? Janeiro agora, a gente estava meio que de mudança e tal. Fez 1 ano do nosso canal. E estamos escrevendo mais aí, né? Em breve temos mais projetos aí. Temos mais projetos. Tem o livro 2, que eu falo um pouquinho sobre adoção. As coisas que, né? Que Deus está fazendo na nossa vida, né? E é isso, pessoal. É isso. Em breve vamos fazer uma campanha para mostrar para vocês. E provavelmente amanhã, terça-feira, né? A gente vai postar o vídeo hoje. Amanhã já vai estar disponível o link para comprar pela internet, né? E as pessoas que estão na nossa cidade aqui já sabem, né? A maioria delas a gente entrega pessoalmente. Sim. Mas para quem estiver em Santa Catarina, né, a gente vai passar o link, ou tem que pedir direto aqui pelo WhatsApp, que daí a gente envia pelo correio. Sim. Dá para comprar pela editora em São Paulo, né? Amanhã ou quarta, né? Provavelmente amanhã. Dá para acessar, conversar com a gente ali pelo Insta, né? A Gisele tem o Insta, ela que usa as redes sociais ali, eu uso muito pouco. E pessoal, para quem que é esse livro, né? Sei que o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é importante. Para quem que é esse livro? Esse livro é para quem está passando ou ainda tem alguma coisa para melhorar, né? Em relação ali à ansiedade, crise de ansiedade, né?
o título já fala muito, né? O título já fala muito, né? Da ansiedade à liberdade, né? À liberdade. E é um livro que fala sobre assuntos paternais, familiares, né? Que às vezes você não teve, né? Esse livro é um livro que seria, digamos, né? Fala mais para mulher, né? Na verdade, Mas também para pais, né? como eu que escrevi, ele teoricamente é focado em mulheres, né? Mas assim, é para quem tem algum problema emocional, né? Algum trauma de infância, rejeição, abandono, são várias questões. Se você não sofre com ansiedade, mas por exemplo, você sofre com depressão, emocionalmente é a mesma coisa, né? São situações diferentes e problemas diferentes, mas emocionalmente é a mesma coisa. Então você pode também ler esse livro. E eu, né, recomendo muito para pais, principalmente pais de meninas. Pais de meninas. Por quê? Porque um pai que vai ler esse livro vai entender o quão importante é o papel de um pai na vida de uma menina, né? O quão importante é a presença. Então, a gente recomenda também para pais, né? Não só para mãe, mas também para pai. Exatamente. Eu como pai, eu li esse livro quase 10 vezes, 8 vezes, eu falei para vocês. E mesmo conhecendo a Gisele há 15 anos, todas as 8 vezes, eu li 8 vezes. Todas as 8 vezes que eu li, de cabo a rabo, pessoal, eu me emocionei. Vai pular ali. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes que eu li, eu me emocionei. É forte. É forte. Não somos médicos, psiquiatras ou terapeutas, não. Não é um livro técnico, mas são 39 anos de testemunho, de restauração de Deus, pessoal, que com certeza alguns gatilhos desse livro, algumas passagens vai ajudar. Alguns hábitos, né? Vai ajudar você, menina, que em alguma situação não teve um pai presente, e você, pai, que às vezes não é tão presente ou amoroso. Às vezes não entende o que é estar presente, né? Às vezes a sociedade nos impõe um tipo de vida que acaba afetando lá na vida adulta, né? É isso, pessoal. É isso, gente. O livro está pré-apresentado e qualquer dúvida a gente está à disposição. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu tava com saudade de gravar com ela. Hoje ele deixou eu falar um pouquinho, né? Boa. Deus abençoe, gente.